Magnífico dia, amados irmãos. Paz, amor, generosidade, a presença do Espírito Santo Consolador, nos abençoando, renovando e transformando, a fazermos um magnífico dia na presença daquele que nos amou primeiro, que nos ama e nos capacita a sermos melhores. Hoje a gente vai iniciar mais um livro da Palavra de Deus. Que esse livro de hoje, Atos dos Apóstolos, nos traga grandes lições, grandes exemplos para a gente continuar seguindo a vontade do Pai, nos aprimorando, nos aperfeiçoando e buscando cada vez mais a sabedoria do alto para nos tornarmos pessoas cada vez melhores, pessoas cada vez mais positivas, generosas e prestativas ao serviço de compartilhar a palavra. O livro de Atos foi escrito por Lucas e é a continuidade do que acontece depois que Jesus sobe aos céus, né? As tarefas, os ministérios dos apóstolos que ficaram, a gente vai começar a conhecer a fundo a partir de hoje. Então, estejam com o coração aberto, se conecte à fonte, vamos nos abastecer, vamos nos alimentar da palavra do Pai. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. No meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Bom dia, minha amada. Que a paz do Senhor esteja contigo. Livro novo. Hoje, iniciando aqui Atos dos Apóstolos, é um pouquinho do que aconteceu depois com a vida dos discípulos, depois da crucificação e ascensão de Jesus, depois que ele voltou aos céus. Logo aqui do início, ele já preparou, né? Está dando ordens para os discípulos de como será. E a gente vai acompanhando aqui para tirar os princípios e as lições para continuarmos fazendo diariamente a boa obra do Senhor com a nossa vida. Eu estou continuando aqui do versículo 9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto olhavam, e uma nuvem encobriu Jesus da vista deles. Ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma que o viram subir. Então, eles voltaram a Jerusalém, desde o monte chamado das Oliveiras, cuja distância da cidade é de uma caminhada de sábado, ou seja, um dia de caminhada. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados e achava-se presente
Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se dedicavam unânimes à oração, com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou entre os irmãos, um grupo de 120 pessoas, e disse: Irmãos, é necessário que se cumprisse a Escritura e que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Ora, com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, não haja ninguém que habite nele, e ainda que outro ocupe o seu ofício. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estivessem conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses 2 escolheste para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então lançaram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 discípulos, ocupando assim o lugar de Judas. Eu vou fazer o resumo para a gente tirar as lições dos capítulos e a gente segue comentando. Esse primeiro capítulo traz as seguintes lições. Cumprimento das promessas. Deus cumpre suas promessas, como a ascensão de Jesus aos céus. Papel do Espírito Santo. O Espírito Santo é vital para capacitar os crentes a testemunhar sobre Jesus. Não é qualquer um que fala de Jesus, né? Precisa uma entrega muito grande, precisa uma dedicação fora do comum, né? Então, eu costumo muito guardar no meu coração que é um chamado mesmo, sabe? Que Deus escolhe e capacita os seus para fazer, segundo os propósitos dele, a obra dele. Sempre gostei de pensar assim. E agora na palavra a gente vê que de fato é assim, né? Chamado para testemunhar. Os crentes são chamados a serem testemunhas de Jesus em sua cidade, país e até aos confins da terra. Comunhão e oração. A comunidade cristã deve se unir em comunhão e oração, esperando pela promessa do Espírito Santo. Como eu sempre falo aqui para vocês, independente do que aconteça, independente da fase que a gente vive, se é feliz, se não é, a união entre os membros do corpo de Cristo é fundamental, até para a gente se fortalecer. Claro que a gente se fortalece primeiramente na palavra do Senhor, mas é muito bom você olhar para o lado e ver que teu próximo também caminha junto contigo na mesma fé. A gente está tendo um exemplo aí, que exemplo maravilhoso, né? Eu louvo a Deus por poder estar vivenciando o que a gente está vendo hoje, mesmo num mundo
negativo, violento que a gente vive, a gente olha, né? A gente sabe, o mundo jaz o maligno e nós despertos estamos cada vez mais firmes na nossa rocha. Mas mesmo com tudo se voltando contra os malignos aí desesperados, querendo atrapalhar, os membros do corpo de Cristo estão lá, unidos, cada vez mais, um chamando pelos outros, um segurando na mão do outro, um fazendo o que pode pelo outro, e assim todos vão prosperar, porque essa é a vontade do Senhor. Não importa o caos que aconteça, a própria palavra diz que depois da tempestade vem a bonança. Então, depois desse acontecimento triste, nós vamos ter muita prosperidade, nós vamos ter muitas boas novas, e é gratificante poder estar vivendo tudo isso e fazer parte também, porque mesmo pequenininho a gente ajuda como pode, a gente ajuda enviando materiais, a gente ajuda enviando dinheiro, a gente ajuda orando o tempo todo, intercedendo por todos que estão lá, por todos que sofreram e também por todos que estão ajudando. A gente vai ver a reconstrução do Rio Grande do Sul, a gente está vendo as mentiras da mídia caindo por terra uma após outra, e é até engraçado, porque na concepção geral agora virou piada, o governo virou piada, redes sociais mentirosas virou piada, ou seja, com a própria boca eles se mostraram quem são, mostraram a serviço de quem estão, e com isso eles estão perdendo dia após dia a sua credibilidade. E é só agradecer ao Senhor e confiar, porque eles podem tentar, mas os despertos vão estar ali, abastecidos, capacitados e protegidos pelo nosso Deus. E isso é maravilhoso. Nós temos sim que agradecer diariamente, se fortalecer e continuar aqui dia após dia, se abastecendo na palavra e sendo a diferença que a gente espera no mundo. A gente não tem que esperar de ninguém, a gente depende de Deus. E Ele nos mostra diariamente o que a gente pode fazer para ajudar o nosso irmão. Maravilhoso. Liderança. Pedro emerge como líder entre os discípulos, demonstrando a importância de uma liderança sólida na igreja primitiva. Tudo isso que a gente leu é o princípio, né? Fala igreja, congregação que se cresce, é a união dos irmãos, né? É a confraternização, e sempre precisa de um líder. Então Pedro se levantou como esse líder, e tudo é feito de acordo com a união. Como a gente vê hoje, mentalidades são diferentes, né? Cada uma, não é que exista ninguém melhor do que ninguém, abaixo das nuvens ninguém é melhor do que ninguém, só que tem sempre um que sabe mais que o outro, e esse acaba tomando destaque. Desculpe. Olhando para a situação que a gente vive lá dos nossos irmãos, tem pessoas que sabem que têm a mentalidade de ajudar, mandando dinheiro, outras estão lá pertinho, estão de frente, ajudando a salvar vidas, ajudando a salvar animais, outros já estão se organizando para receber mantimentos para alimentar esse povo. Então cada um, sabe, está fazendo de acordo com o que sabe. E o maravilhoso é compreender isso, que todos nós temos o que fazer segundo o que nós sabemos, segundo o que nós nos dedicamos a aprender. Então a palavra ela é sempre assim, a palavra é viva, a palavra ela é exemplo. E quanto mais a gente busca, mais a gente aprende, mais a gente é útil, mais a gente se permite cada vez mais estar acessando entendimento, conhecimento e praticando, para transformar a nossa vida e também a vida daqueles que nos observam, porque nós somos exemplos. Lembra do que eu falei ontem? Nem foi ontem, perdão, foi nos estudos dias atrás, como diz minha filha. Existem os influencers e existem os influenciados. Existem aqueles que são exemplos, que estão ensinando, que viveram, praticam e ensinam, e existem aqueles que têm o interesse de aprender, o interesse de eliminar de suas vidas aquilo que não agrega, aquilo que os impedia de se transformar, porque a nossa transformação vem através da nossa decisão primeiro e depois das nossas ações. Então, que se você for influencer, que viva, que mostre o exemplo da sua vida. E se você for o influenciado, procure se abastecer de conhecimento, procure estar praticando tudo que você aprende, porque logo, logo você será um influencer também, porque a vontade do Senhor é essa.
ide e pregai o Evangelho. Mas não é só pregar, é viver dos princípios da palavra dele. E isso é maravilhoso, a gente vem vivendo desde que a gente começou a estudar a palavra e aplicar ela na nossa vida. Resumindo, o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos estabelece as bases para a missão da igreja primitiva, destacando a importância do Espírito Santo, da comunhão entre os crentes e da liderança apostólica. Ele enfatiza o chamado dos discípulos para testemunhar sobre Jesus e como Deus cumpre suas promessas, preparando os crentes para a jornada que está por vir. Que essas lições a gente guarde no coração. Mais uma vez eu repito que a fase que a gente vive não define quem a gente é. A fase que a gente vive é um aprendizado, é uma preparação para o próximo degrau, né? É como se fosse um jogo em que a gente vai passando de nível, e cada nível ultrapassado é uma vitória na nossa vida, é um aprendizado, é uma bênção, é uma graça que a gente recebe. Então, que o estudo de hoje seja essa clareza, que nós aprendamos a pegar as dificuldades, os problemas, os desafios e a observarmos, repararmos com calma, com atenção e retirarmos dali lições, porque tudo na vida é aprendizado. Na vida, a gente nunca perde nada, a gente aprende ou ganha experiência, ou ganha aprendizado. Você ganha. Eu gosto de pensar assim. Porque o perder, não tem como você perder uma coisa que você viveu. Então, de fato, você está sempre aprendendo, você está sempre ganhando, mas você precisa ter essa visão sobre o que acontece. Muitos hoje só observam quantas vidas foram perdidas. Eles esquecem que nada acontece aqui que não seja da vontade do Senhor. Muitos dizem que o que aconteceram lá no sul é obra do homem que está brincando de Deus, tal de projeto Raarp. Que seja. Nós todos aqui temos uma missão, e quando a gente terminar a nossa, Papai do Céu vai chamar a gente. A gente não vai ficar aqui para semente. Eu ensino isso para minha filha diariamente. Não é que minha filha não vá sofrer, não é que ela não vá chorar, mas ela compreende que, assim como eu, ela também terá sua missão aqui na Terra, e Papai do Céu vai te chamar quando terminar. Então a gente precisa ver a morte como ela é, e ela não é uma coisa ruim. Nós passamos a vida inteira falando que queremos morar no reino, que queremos estar com Jesus, mas muitos esquecem que para estar com Jesus, para viver no reino, é necessário passar pela morte. Então que dentro de nós, emocionalmente, nós estejamos preparados para lidar com a perda. Aqueles que a gente ama faz falta. Perdi meu pai, ele descansou no Senhor há mais de 20 anos. Sinto uma saudade tremenda. Me revoltei, como eu já contei para vocês, entrei em depressão. Para quê? Claro que eu tinha que passar por tudo isso para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Mas ele está melhor do que eu, ele cumpriu a sentença dele e Papai do Céu o chamou. Me ensinou a viver aqui, me ensinou a observar o meu pai e tirar os exemplos da vida dele e a praticar na minha. Me aproximou mais de Deus de certa forma, mesmo tendo se revoltado lá atrás. Me ensinou a pedir perdão e mudar minha metanoia, a minha mentalidade, as minhas ações. Então tudo na vida é aprendizado. Se está doendo, presta atenção no aprendizado. Respira, segura na mão do Espírito Santo, pede orientação e tenha calma. E também a certeza que essa fase não define você. Daqui a pouco essa tempestade passa e vem a bonança. Para aqueles que acreditam e confiam no Senhor, é assim. A Rose disse que muitos buscam a morte por viver abusando do livre-arbítrio. Esse é um assunto delicado, Rose. Porque na mentalidade de algumas pessoas, elas tiram a própria vida por não conseguirem ver solução. Por não conseguirem, sabe aqueles bloqueios, aquelas crenças que a gente vive falando?
Como que você vai se sentir forte se toda a tua doutrina, se toda a doutrina da tua vida foi mostrando que você é fraco, que você é incapaz, que você não é merecedor do reino? O que mais a gente vê, ou pelo menos até um tempo atrás a gente via, era muitos cristãos tirando a própria vida. E eu não compreendia o porquê. Hoje, depois de muito estudar, eu te falo, a mentalidade ela transforma positiva ou negativamente, depende do que você abastece. E se você abastecer seu coração, sua alma e seu espírito de coisas que não são de Deus, infelizmente você vai pegar o seu livre-arbítrio e jogar no lugar errado. Mas não é por maldade, é simplesmente por se autobloquear, por cauterizar a mentalidade. Todos nós somos aptos para viver uma vida plena, repleta de paz, de saúde, de realizações positivas, mas nós temos que pagar o preço. Qual é o preço? É se afastar de tudo que não agrada o coração do nosso Pai. Lembra que a gente falou de se limpar todo dia? Limpar o coração, limpar a mente, limpar os sentimentos, só deixar entrar coisas que nos fazem crescer, coisas que nos fazem ser de fato positivos. Lembra de Jesus? Alguma vez a gente acompanhou aqui na palavra ou escutou dizer que Jesus deixou sujeira, negatividade entrar no coração dele? Ao contrário, ao menor sinal de negatividade, Jesus já estava eliminando, já estava expulsando, exortando, repreendendo. E é isso que a gente tem que fazer também. A partir do momento que a gente tem consciência do quanto a gente é amado, por si só, a gente já cresce em autoridade sobre o mal. Eu não consigo compreender de fato, porque dá vontade de pegar certas pessoas e dar um chapalhão, sabe? Falar assim, poxa, cara, valorize esse amor. Faz valer a pena. Porque na minha concepção, independente da dor que aquela pessoa esteja sentindo, a ponto de querer tirar o maior presente de todos, que é a oportunidade de ter uma vida. E eu tô falando de viver, tô falando de sentir as dificuldades, sentir a bonança. E a pessoa escolhe jogar a dádiva da vida no lixo. Então, para mim, esse assunto é um pouco delicado, sabe? Eu já conversei com várias pessoas que, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, mudaram suas metanoias, que estavam pensando em também jogarem suas dádivas fora e pela palavra mudaram a mentalidade, se permitiram, né, gente? Porque a verdade é essa, é como eu sempre falo para vocês, muitos pregam, entregue-se a Jesus, aceite Jesus, né? Temos que compreender que o cristianismo não é uma religião, é um estilo de vida. E a partir do momento que você se devolve para o Criador, porque foi Ele que te fez, Ele criou todas as coisas, você foi que escolheu se desviar dos caminhos dele, mas tem volta. Quando você se arrepende de coração e verdade e muda sua mentalidade, suas ações, e se perdoa, né, gente? Porque o que eu mais vejo por aí, as pessoas com quem eu converso, que eu não posso falar muito por causa de sigilo profissional, é que as pessoas têm consciência, entendem do que porque erraram, pedem perdão para o Senhor, mas não se perdoam. Como é que você vai prosperar? Como é que você vai para o próximo nível se você também não se perdoa? Você já não se arrependeu? Você já não mudou o caminho? Já deixou de praticar aquilo que você mesmo entendeu que está errado? Então se perdoa também, joga essa água fora. Né? A gente fala que a mágoa é uma má água que a gente está ali cultivando com carinho essa negatividade, essa água podre que te impede de acessar o próximo nível. Então, quando você se arrepende de coração e verdade, quando você pede perdão, quando você se devolve para aquele que te amou, que te ama, que te capacita, se perdoa também para você poder viver a plenitude dele. A palavra nos ensina aqui que a vontade dele para os filhos dele é boa, perfeita e agradável. Então, se liberta de tudo que te segura, né? Tudo que te impede.
Lava teu coração de toda, pede para Jesus limpar toda sujeirinha, toda mágoa, toda lembrança negativa, tudo aquilo que te machuca ao lembrar, ressignifica. Toda vez que vier um pensamento negativo, pensa em 3 coisas boas. Eu ensino isso para minha filha de 7 anos, né? Ela ontem acordou chorando. Gente, deixa eu compartilhar. Rose, olha só. Eu faço a live aqui de 5 a 5h30. Depois eu vou compartilhar nas outras redes e vou chamar ela para acordar, né? Porque tem que estudar. É o trabalho dela, é a responsabilidade. E ontem ela tava meio preguiçosinha para levantar, né? E eu do lado dela, ela toma remédio também. Os remedinhos do coração, né? Tem horário certinho. E eu ali do lado dela, compartilhando a nossa live e chamando ela. Nisso passou 10 minutos, 20 minutos, 25 minutos e ela não despertava. Daqui a pouco ela acorda chorando. Ô mãe, eu tive um sonho muito feio, muito triste. Nós temos calopsitas. E no sonho dela, uma calopsita nasceu e ela foi dar banho na torneira e a calopsita foi embora pelo ralo. Esse foi o sonho ruim. Aí eu, filha, isso foi um sonho só, mas eu posso te falar por que você sonhou isso? Isso foi o seu corpinho já obedecendo e te despertando, porque a mamãe está aqui há mais de 25 minutos chamando você e você se recusou a acordar. Então, o nosso automático sabe da nossa responsabilidade e usa um mecanismo para te despertar. Você pode chamar de Deus também, tá? Porque Deus fala contigo a todo momento. Comigo é assim. Eu coloco meu celular para despertar 4 horas. Às 3h30 eu já estou lá. Eis-me aqui, Senhor, minha oração, meus pensamentos positivos, meus decretos do melhor dia da minha vida. Enfim, quando você começa, né, o hábito, ele não se instala rapidamente. Ele precisa ser praticado. Então, quando você decide, olha, eu vou fazer tal coisa, independente do que seja, em qualquer área da tua vida, emocional, física, espiritual, decida e vá. Se comprometa com você mesmo. Porque automaticamente dentro de você tem um mecanismo que depois de 1, 2, 3, uma semana, 15 dias, um mês, o seu automático ou Deus, chama do que você quiser, é positivo, é do Pai. Ele te levanta, ele te chama, ele te desperta. Por que a consciência ela é importante? Porque ela é o primeiro passo. Você identifica o que é bom para você. Alimentação. Todo mundo sabe que beber água é saudável. Então você cria um drive mental. Aqui em casa, a minha filha chama água de vida. Mãe, me dá vida. Eu pego uma garrafinha de água e dou pra ela. Toma. Minha água, minha vida. Estudando, né, aqui os estudos do mundo, da terra, dos homens, a gente descobre que o nosso corpo ele é formado 80% de água. Ou seja, quem não bebe água não se abastece de saúde. Quem não bebe água está chamando um bando de doença para dentro de si. Eu li ontem, eu não me lembro a fonte, que pessoas que estão com dengue estão adoecendo e até morrendo porque estão esquecendo de beber água. Porque os analgésicos e os remédios que estão tomando para combater os sintomas da dengue precisam de água, né? Porque ressecam os nossos órgãos lá dentro e não tem hidratação. Então, ao esquecer de tomar água, esses remédios estão adoecendo mais ainda essas pessoas. Ou seja, tudo está na nossa educação. Educação nada mais é do que você se auto-habituar a fazer coisas boas. É você ter a ação de estar sempre buscando o melhor para você, para a tua saúde, para o teu emocional, para o teu espiritual. Ou seja, é a ação de fazer. Não adianta só saber, né, gente? Ciência é saber, sabedoria é fazer. Então, que tenhamos todos o interesse de estar sempre buscando sabedoria, conhecimento e praticando, porque são através das práticas que a gente acessa o melhor para nós, que a gente é exemplo aqui, né? Porque não são só palavras. Se você praticar, você vai ter o teu testemunho de vitória também.
A Rose falou, agora eu entendi, porque a partir das 4 horas fico tendo umas espécies de pesadelo. Tá vendo aí? Já é Deus te chamando, filha. Vambora, vambora, vambora. Tá na hora de tocar o terror na terra. E eu conto pra Paloma, eu falo assim, filha, hoje eu falei de você lá na live. Aí ela fica toda contente. E conto pra ela também, porque são as experiências, né, que nos ensinam mais ainda. Tenho certeza, Rose, que a partir de hoje, toda vez que você começar a ter pesadelos, você já vai acordar glorificando. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo dia, obrigada pela saúde, obrigada pela vida. E vamos TTT. Maravilhosa. É o que eu penso depois que eu termino a live. Eu fico revivendo, né? Os ensinos, as coisas que a gente conversa aqui. E para mim é muito gratificante, né? Nós nos preparamos, né, para o dia, para as coisas que hão de vir, que nós não sabemos, né? Tudo acontece de acordo com a vontade do Senhor. Mas eu já sigo agradecendo, porque mesmo não tendo script, isso para mim já é uma bênção, poder transmitir clareza, né, e receber esses testemunhos maravilhosos. Para mim é gratificante, eu fico muito feliz mesmo. 5h31, vamos orar, vamos nos preparar para um dia magnífico na presença do nosso Pai amado. Bom dia, Rogerinho, seja bem-vindo. Você perdeu isso de hoje, chegou já no finalzinho, chegou quase na hora do amém, mas vai receber a bênção da oração. Oremos, irmãos. Pai amado, a Ti rendemos graças, porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, que aprendizado lindo. Nesse novo livro, não novo para nós que iniciamos a leitura hoje, nós aprendamos com os Teus discípulos a sermos canal de bênção, a levarmos a Tua palavra e principalmente antes de levar, que a gente viva. Viva tudo que nós aprendemos aqui de forma positiva, de forma clara. Que a Tua palavra nos entre com providência, Pai, nos ajudando a crescer em fé, a multiplicar os pensamentos bons e a nos afastar de tudo que não agrada o Teu coração. Mais uma vez, Paizinho, humildemente eu te entrego a Alana e o outro irmãozinho, o Amado. E também te entrego todos os que estão adoentados nos hospitais, todos os irmãos que estão doentes do corpo, da alma e do espírito. Que o Teu Espírito Santo Consolador nos renove, nos transforme e nos façam seguir de acordo com a Tua vontade, Pai. Pai, eu te entrego a minha família e a família de todos que aqui me acompanham, de todos que buscam com a mesma sede o Teu reino, a presença do Senhor em seus corações. Pai, obrigada por esse lindo dia. Obrigada pelo Teu amor, Tua proteção, Teu perdão e a Tua infinita misericórdia. Desde já nos sentimos fortalecidos e preparados para o que há de vir. E não importa a fase que nós vamos viver. O importante é que já vencemos. Em nome de Jesus. Amém. Que façamos de fato aquele dia lindo, porque o possível é conosco. Então é perfeitamente possível que nós façamos um magnífico dia. Já estamos alimentados da palavra, já estamos aqui munidos de amor, de alegria, de disposição e a vontade de fazermos o melhor. Lembrem-se, é a nossa ação, é o nosso interesse, é a nossa decisão que nos faz crescer, prosperar, transmutar e acessar o bom, perfeito e agradável que o Papai do Céu tem para nós todo dia. Rose, beijo no teu coração, obrigada pela tua companhia aqui, minha amada. Rogerinho, que entrou também, Papai do Céu abençoe ricamente seu dia, sua família e tudo que nós vamos fazer no dia de hoje. Sejamos todos luz e sal na terra, beijo no teu coração e até o próximo estudo.